Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de Empório do Bacalhau, que além da maravilhosa bacalhoada e bolinhos de bacalhau, serve uma imensa variedade de pratos à la carte, salgados ao forno e doces portugueses. Às quartas e sábados, servem a famosa feijoada light com guarnições de primeira qualidade. Empório do Bacalhau, preço justo, qualidade e simpatia é a nossa marca. O Empório do Bacalhau fica na rua Santo Amaro, número 382, telefone 3101-8105. Inclusive, é o local onde a nossa galera faz o happy hour todas as sextas-feiras até às 20 horas. Apareçam por lá e venham tomar umas geladas conosco. Começa agora a NetoCast Esportes, um papo informal sobre esporte em geral no cenário global. Suprabá, povo! Pois bem, o meu nome é Yuri Brownie e hoje eu vim falar de futebol e de automobilismo. Automobilismo mesmo, porque tem 10 categorias aqui para falar. Começando então com a Stock Car, nesse fim de semana a gente teve duas corridas em Interlagos. A corrida do sábado e a do domingo. A do domingo foi a corrida do milhão. No sábado, deu Nelsinho Piquet. O filho do saudoso Nelson Piquet, ele ficou em primeiro, César Ramos em segundo e o Ricardo Zonta em terceiro. Pois bem, e a corrida do domingo, né, que foi a corrida do milhão, foi vencida pelo Ricardo Zonta. A corrida do milhão, para quem não sabe, é a corrida que literalmente dá R$1 milhão. Mas nesse caso, não foi por Ricardo Zonta, que foi combinado do prêmio ele ser solidário. Então, esse R$1 milhão ele foi dado para instituições que combatem o Covid, né? Que estão nessa luta que já era para ter acabado faz um tempo, mas infelizmente não está numa situação boa, está bem pior que o esperado aqui no Brasil. Então, nada mais justo que doar esse dinheiro aí para as instituições que combatem essa doença. Pois bem, então, né, o Ricardo Zonta foi o vencedor, César Ramos foi o segundo e o Denis Navarro foi o terceiro. Com isso, na classificação geral, o Ricardo Zonta está na primeira colocação, 82 pontos, o César Ramos em terceiro com 78 e o Rubens Barrichello tem 71. Agora indo para os Estados Unidos, lá teve as 500 milhas de Indianápolis. Gente, 500 milhas de Indianápolis é a principal corrida, né, do circuito nacional lá nos Estados Unidos, né? E bom, também conhecido como Indy 500. E daí, nesse quem ganhou foi Takuma Sato, ex-Fórmula 1. O Takuma Sato ele mandou muito bem, tipo, dominou e aproveitou, né, que teve um acidente no finalzinho ali que obrigou, né,
a corrida ser encerrada em bandeira amarela, mas aproveitou para manter essa vantagem, né? Não teve nenhuma briga ali. Quem ganhou foi o Takuma Sato, o segundo foi Scott Dixon e o terceiro foi Graham Rahal. Pois bem, entre os brasileiros, né, o Hélio Castro Neves terminou em 11º. Foi o melhor brasileiro. Pois bem, terminado então de falar da Indy 500, né? Vamos falar então de Fórmula 1, né? Porque lá nós temos duas notícias. A primeira delas eu meio que deveria ter falado na semana passada, mas eu meio que esqueci. Então vou trazer aqui. Essa primeira notícia é que a Fórmula 1 assinou um novo pacto de concórdia com as suas 10 equipes, né? No caso, Mercedes, Ferrari, RBR, McLaren, Renault, Racing Point, que vai ser a Aston Martin, AlphaTauri, Alfa Romeo, Haas e Williams. Ou seja, até 2025 essas equipes elas se mantêm na Fórmula 1, a não ser que sejam vendidas, etc. Esse pacto ele tem o intuito de melhorar o sistema de governança da Fórmula 1 e em específico esse pacto até 2025 ele tem o intuito de equilibrar as equipes, né? Porque meio que a Mercedes está ganhando há uns 7, 8 anos seguidamente, né? Então esse pacto tem a ideia de botar um teto orçamentário, vai incluir sistema de draft, um monte de coisas para que essas equipes elas possam ficar mais equilibradas, né? Ficar mais, o que está lá atrás não ficar tão lá atrás e o que está na frente não ficar tão na frente, né? Obviamente que uma equipe sempre vai ser superior a outra e tal, mas esse pacto tem o intuito de deixar um pouco mais equilibrado. E daí, também da Fórmula 1 a gente tem uma outra notícia relacionada ao fim do calendário. Agora foi encerrado, entrou mais 4 corridas no calendário oficial e com 17 corridas nós temos oficialmente o calendário da Fórmula 1 em 2020. As 4 corridas que entraram: o GP da Turquia em Istambul, o GP do Bahrein em Sakir, o GP de Sakir também em Sakir. Eles vão fazer 2 corridas em Bahrein. Estão estudando como é que vão fazer. Muito provavelmente, o GP de Sakir ele vai ser disputado com outro traçado que tem 3 ou 4 traçados ali no GP do Bahrein, no circuito ali de Sakir. Então é uma oportunidade ali de explorar um outro traçado. Deve ser usado um que é quase que um oval, tipo bem tipo retas longas e tudo mais. Deve ser explorado aquele traçado ali pro GP de Sakir. E daí, para encerrar, no dia 13 de dezembro, só para variar, né, GP de Abu Dhabi e Yas Marina. Eu realmente queria que eles aproveitassem, né, já que teve que cancelar, podia ter cancelado esse, né, mas enfim. O GP de Abu Dhabi, que deu para perceber que eu gosto pra caramba, né, vai entrar no calendário. E bom, gente, dia 30 de agosto, agora, né, nesse domingo, vem aí o GP da Bélgica, de Spa-Francorchamps. Então, gente, volto semana que vem para falar da GP da Bélgica. Mas, em relação ao automobilismo, né, porque ainda tem futebol aqui para falar para vocês. Então, né, falado tudo sobre o automobilismo, vamos falar de futebol. Começando, né, com os campeonatos europeus, né, começando com a Champions League feminina. Na Champions League feminina nós tivemos as semifinais, né? O Barcelona, só para variar, perdeu de um alemão também, que foi pro Wolfsburg por 1-0. E o Olympique de Marseille, o Lyon, perdão, ganhou do PSG por 1-0. Então a final vai ser entre o Wolfsburg e o Olympique. Gente, hoje eu tô bem para nome. Entre o Wolfsburg e o Lyon, domingo às 3 da tarde. Mas, falando agora do masculino, nós tivemos a final da Liga Europa.
E, gente, que jogaço! Foi 3-2 pro Sevilha em cima da Internazionale. O Sevilha, ele tem uma tradição bonita ali na Liga Europa. Chegou às 6 finais da competição e venceu as 6. Então, com essa vitória em cima da Internazionale, o Sevilha, que eu já falei, tem 6 conquistas. Tem o dobro de Juventus, Atlético de Madrid e Liverpool, que são os segundos maiores campeões da Liga Europa, barra Copa dos Campeões, se eu não me engano, que era o nome antigo da Liga Europa. Gente, que jogo, hein? Se vocês conseguirem achar a reprise em algum lugar, dos melhores momentos, dá uma procurada que o jogo foi bonito. E bom, agora falando da Champions League. Na Champions League, nós tivemos a final, né, entre PSG e Bayern de Munique. E não deu outra, deu Bayern. O Bayern, né, ganhou por 1-0, gol de Kingsley Coman. Gente, esse cidadão aí, ele saiu da base do PSG. E daí ele não me lembro pra que time que ele foi. Eu acho que foi pra Juventus e depois ele foi vendido pro Bayern. E daí agora, né, final da Champions League de 2020, chega o Coman e faz o gol justamente no seu ex-time. Aí é o que o Léo Nossetti fala, né? Se tem uma lei que vale no futebol, é a lei do ex. Essa funciona, que é uma maravilha. Então, né, agora o Bayern é ex-campeão e o PSG fica para a próxima. Ainda não conseguiu a tão sonhada primeira taça. Pois bem, gente, agora falando do futebol nacional, começando com o Brasileirão Feminino, que ele voltou, né, hoje, hoje, quarta-feira, com 3 jogos. 2 deles já aconteceram e no momento que eu gravo esse áudio, tá para acontecer Corinthians e Ferroviária. Os outros 2 jogos que aconteceram: Santos 5-0 no Audax e Internacional 1-1 com o Flamengo. Esse jogo ele é válido pela 5ª rodada da primeira fase. Ele parou no meio da rodada, então faltou fazer esses 3 jogos que estão sendo feitos agora. E daí, né, a partir daí volta a partir da 6ª rodada. E bom, agora indo para o futebol masculino, falando primeiro da Série C do Campeonato Brasileiro, nós tivemos a 3ª rodada e na 3ª rodada nós tivemos a estreia do Imperatriz pela Série C, porque até agora ele não tinha estreado por causa dos casos de Covid no Imperatriz. Tinha dado mais de 10 casos de Covid, então agora voltou com 0-0 sobre o Remo, ou seja, continua sem gol feito, sem gol sofrido, né? Mas foi o suficiente para sair da zona de rebaixamento. Tipo, o Imperatriz tem 1 ponto, 1 jogo, o Botafogo tem 1 ponto em 3 jogos, né? E o 13 tem 0 em 2 jogos. Mas bom, os outros jogos do grupo A: Jacuipense 1-0 no Manaus, Ferroviária 4-0 no Vila Nova, Paysandu 1-0 no 13 e Botafogo da Paraíba 1, Santa Cruz 2. Santa Cruz e Remo tem 7 pontos, Ferroviário 6, Paysandu 4. No grupo B, nós tivemos São José 1-0 no Brusque, Volta Redonda 2-0 no Tombense, Ituano 1-1 com Londrina, Boa Esporte 1-1 com Ipiranga, Criciúma 3, São Bento 1. Com isso, Volta Redonda e Criciúma tem 7 pontos, Brusque e São José tem 6. Agora, indo para a Série B, na Série B nós tivemos a 5ª rodada. Na 5ª rodada, América Mineiro 2-1 no Oeste, Ponte Preta 2-1 no CSA, Avaí 0, Cuiabá 2, Botafogo de São Paulo 0, Figueirense 1, Náutico 3-3 com o Juventude, CRB 2-2 com o Vitória, Paraná 0-0 com o Oeste, Confiança 1, Cruzeiro 1, Chapecoense 2, Guarani 0. Bom, o Paraná tem 11, Cuiabá tem 10, Chapecoense tem 10 e Operário tem 9, perdão. 8 tem Ponte Preta, CRB e América.
O Cuiabá e o Chapecoense, vale lembrar, tem um jogo a menos. Então o Paraná está na liderança com 11, mas Cuiabá e Chapecoense tem um ponto a menos e um jogo a menos também. O Cruzeiro, que tem os seus 5 jogos disputados, né, que é o que o povo mais quer saber, né, a estreia do Cruzeiro aqui na Série B, está em 11º com 4 pontos. Ok, tem os 6 pontos a menos, mas mesmo que tivesse esses 6 pontos a mais, o Cruzeiro não seria o líder, não. Ele estaria com 10 pontos, empatado com o Cuiabá e Chapecoense. Então, tá feio o negócio do Cruzeiro. Tá complicado. Pra você ter uma ideia, eu tô até vendo aqui, o Cruzeiro estaria em 4º nesse momento. Tipo, pelo saldo de gols, estaria atrás de Cuiabá e Chapecoense, se não fosse essa perda de pontos. Então, não achem que estaria melhor com uns 6 pontos. E tem que ver, né, como é que vai ser. O próximo jogo agora é um clássico contra o América no Mineirão. Boa sorte aí pra todo mundo e vamos ver o que vem por aí. E tem mais um jogo que ele não foi disputado, que é Brasil de Pelotas e Sampaio Correia, por causa dos casos de Covid no Sampaio Correia. Beleza, gente? Agora falando da Série A. Na Série A, nós tivemos Fluminense 1-0 no Atlético Paranaense, Internacional 1-0 no Atlético Mineiro, Goiás 2-0 no Atlético Goianiense, Flamengo 1-1 com o Botafogo, lembrando que essa é a 5ª rodada, Vasco 0-0 com o Grêmio, Palmeiras 2-1 no Santos, Red Bull Bragantino 1, Coritiba 2, para alegria de todo mundo que escala um cartola, Sport 0, São Paulo 1, Ceará 2, Bahia 0, e hoje, no meu hoje, vai ter 2 jogos, um deles da 5ª rodada, que é entre Corinthians e Fortaleza, e o outro da 11ª rodada, que é entre São Paulo e Atlético Paranaense. Então, o Internacional tem 12, o Vasco tem 10, com um jogo a menos, o Atlético Paranaense tem 9, Palmeiras tem 8, São Paulo, Santos, Fluminense, Bahia e Grêmio tem 7, Atlético Paranaense e Botafogo tem 6, Bragantino e Flamengo tem 5, Corinthians, Goiás, Fortaleza, Atlético Goianiense, Sport, Ceará tem 4, e na lanterna está o Coritiba com 3 pontos. E por fim, para encerrar aqui o giro no Netcast Sports, temos a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, ela tá no meio da 3ª fase, tipo, tá rolando a 3ª fase, porque, né, foi parado por causa do Covid e tal, e agora nesse meio de rodada tá tendo, né, a 3ª fase agora. Então vamos lá, gente, os jogos da 3ª fase que tá rolando. Nós tivemos Fluminense 3-0 no Figueirense, nós tivemos, e a ida foi 1-0 pro Figueirense, então o Fluminense passou. CRB 1-1 com o Cruzeiro, a ida foi 2-0 pro CRB, então o Cruzeiro está eliminado. América do Rio Grande do Norte 1-1 com o Juventude. Nos pênaltis deu 5-3 pro Juventude, porque a ida também foi 1-1. Tivemos Ponte Preta 2-0 no Afogados, a ida foi 3-0 para Ponte Preta, então a Ponte Preta passou. E América Mineiro 1-0 no Ferroviária de São Paulo, a ida foi 0-0, então a América Mineiro passou. Jogos que vão completar essa 3ª fase: Goiás e Vasco, a ida foi 1-0 para o Goiás. Vitória e Ceará, a ida foi 1-0 para o Ceará. São José e Atlético de Goiás, a ida foi 2-0 para o Atlético. Brusque e Brasil de Pelotas, a ida foi 1-0 para o Brusque. E Paraná e Botafogo, a ida foi 1-0 para o Botafogo. Beleza, gente? De quarta fase não dá para prever nada aqui, porque vai ser tudo sorteado depois, os jogos. Então, com isso, encerro aqui o meu boletim do Netcast Sports. Me acompanhem nos meus outros podcasts, né? mongecast.com.br ou @mongecast nas redes sociais. Podcast de entrevistas.
Eu também estou no Rock do Pinheiro, tudo que você precisa saber sobre o rock em Curitiba e região metropolitana, @Rock do Pinheiro nas redes sociais. E também no Que Time é Teu, podcast futebolístico, que eu faço junto com o Léo Nossetti e com o Thiago Trabuco. Que Time _ é Teu nas redes sociais. Beleza, gente? Então vou ficando por aqui. Até a semana que vem. E um abraço do monge. Venha conhecer o CoutoCast. Lá toda semana eu, Eduardo Couto, trago um tema abordando música ou esporte, contando com quadros como Mulheres e Música, sempre como a grande mulher da música internacional, e o Guia de Bolso, seu guia de atualidade musical. O CoutoCast sai toda semana em eduardocoutorj.wordpress.com e você encontra o programa em todas as redes sociais como @CoutoCast. Aquele abraço e te espero lá! Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast: Pensador Louco, dos podcasts Som no Caixão, Desleituras, Necrofilmicon e Exadoff. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Yuri Brauli, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Sandro Cruz, escritor, produtor e podcaster, host do Debacast, um podcast que traz os mais variados e loucos assuntos envolvendo tecnologia. Acessem debatec.blogspot.com. Repetindo, debatec.blogspot.com. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Alô, alô Brasil, alô internet, eu sou Fabiano Cris e você está ouvindo o meu, o nosso Giro de Esportes NetoCast, trazendo para você, especificamente hoje, excepcionalmente hoje, da cidade de Várzea Alegre no estado do Ceará, um resumo do que aconteceu na 5ª rodada do nosso querido e amado Campeonato Brasileiro 2020, porque nós tivemos uma rodada de muitos clássicos, tivemos mudança de líder, tivemos time sensação do ano passado sentindo muita saudade dos milagres do bom e velho Mr. Jesus, tivemos também o Saci Pererê dando uma rasteira no Galo e tivemos derrota dos 3 Atléticos, é isso aí. Então, Mano Neto, rola a bola e vamos nessa! Pois é, amigo ouvinte, amigo Neto, como eu disse para vocês na chamada da nossa participação, os 3 Atléticos foram derrotados em suas partidas. E você sabe o que isso significa, meu amigo? Absolutamente nada. E o sábado funesto dos atleticanos começou quando o Atlético Paranaense recebeu o tricolor carioca Fluminense. Pois é, a visita foi bem indigesta e em um dia de azar para os atleticanos, o Fluminense acabou levando a melhor e venceu a partida pelo placar de 1-0. Numa partida bem aquém do que se esperava, bem abaixo mesmo, com um gol contra de Aguilar, o tricolor carioca levou a melhor e, ao meu ver, levou 3 pontinhos na conta de lambuja. Pois é, esse foi o placar, os donos da casa, Atlético Paranaense 0, Fluminense 1. E logo depois foi a vez do Atlético Mineiro, sabe por quê? O até então imparável Galo, brigador do técnico Jorge Sampaoli, foi parado dessa vez pelo Colorado Gaúcho.
Pois é, e com um gol e uma partidaça de Thiago Galhardo, o Inter não perdoou e levou uma vitória importantíssima sobre o Atlético Mineiro. E com essa vitória e com o empate do Vasco contra seu maior rival Grêmio, o Inter conseguiu terminar a rodada na liderança do Brasileirão, né? Portanto, placar final: Internacional 1, Atlético Mineiro 0. E para finalizar o sábado sinistro dos times atleticanos, no duelo goiano nós tivemos Goiás e Atlético Goianiense. E se você prestou atenção na chamada do quadro, já sabe que time que saiu vencedor desse duelo, né? Pois se você não prestou atenção, pode deixar, amigo ouvinte, que eu conto pra você. O Goiás levou a melhor sobre o Atlético Goianiense e venceu a partida pelo placar de 2-0, porque aos 21 minutos de jogo, Rafael Andrade marcou o primeiro gol. E nos acréscimos finais da partida, Vitor Andrade carimbou o placar final, dando a vitória para o Goiás por 2, Atlético Goianiense 0. E já o atual campeão Flamengo também não anda bem das pernas desde a estreia do técnico catalão Torrent. Pois é, tropeçou com seu elenco estelar diante do rival e com um elenco bem mais modesto, o Botafogo. E mesmo com mais posse de bola e tentar apostar mais que o próprio rival, o Flamengo bateu muita cabeça e inclusive eles tiveram bastante discussões entre eles mesmos, né? Olha só a confusão que tá o time rubro-negro depois da saída do técnico Jorge Jesus. Pois bem, sendo assim, os gols só foram marcados no final da partida e com um lindo voleio de Pedro Raul, o Botafogo abriu o placar. E de pênalti, já nos acréscimos, Gabigol empatou para o Flamengo, evitando assim um vexame maior, né? Pois é, e depois de mais esse tropeço, vale lembrar para você, amigo rubro-negro, que o Flamengo já tá figurando na parte baixa da tabela, né? Portanto, esse foi o placar do clássico: Flamengo 1, Botafogo também 1. E o meu querido e amado Vasco da Gama, hein, tá mandando muito bem nesse início de campeonato. Recebeu o tricolor gaúcho e saiu, ao meu ver, com um resultado muito favorável. Sabe por quê? O empate pelo placar de 0-0 e o tropeço dos outros rivais fez com que o Vasco permanecesse lá na parte alta da tabela. É isso mesmo, hein? Vasco vice-líder. Pois é, placar final foi Vasco 0, Grêmio também 0, mas com um sabor de vitória. E nós tivemos o clássico paulista entre Palmeiras e Santos e o time do Pofechô levou a melhor sobre o rival. E isso porque numa partida bem meia boca, bem nivelada por baixo, Luiz Adriano e Pedro de Paula marcaram os gols da vitória do Palmeiras e contra Ramírez diminuiu para o Santos, né? Pra você ver como anda a situação sinistra do Peixe, até o melhor atacante do Santos foi o zagueiro do Palmeiras, né? Então, sendo assim, esse foi o placar: Palmeiras 2, Santos 1. E o RB Bragantino recebeu o triste e melancólico Curitiba e perdeu a chance de somar mais 3 pontinhos na tabela, né? O Curitiba, que vem se recuperando de um início difícil de campeonato, em que teve até o primeiro técnico demitido do campeonato, de virada, venceu a partida. Pois é, o Bragantino abriu o placar com Alejandro aos 45 minutos do primeiro tempo e nos acréscimos, exatamente 4 minutos depois, Sabino empatou pro Coxa, né? Na volta do intervalo, ainda empolgado com o empate, Robson Fernandes marcou e deu o gol da vitória ao sofrido Curitiba, que matou o placar. 1 para o RB Bragantino, 2 para o Curitiba. E nós também tivemos o Leão da Baixada, Sport de Recife, recebendo o tricolor paulista e, na minha opinião, a pior partida da rodada, sabe? Uma partida horrorosa onde tivemos apenas 6 chutes a gols. Pois é, pasmem, 6 chutes a gol. Bom, e dessa imensidão de chutes, o São Paulo arriscou 4 vezes, né? E uma dessas entrou. Pablo conseguiu marcar o único gol da partida e esse, meus amigos, foi o placar final, nada de muito emocionante. Essa foi a goleada: São Paulo 1 e Sport de Recife 0. Bom, e para finalizar, nós tivemos Ceará e Bahia revivendo a partida que decidiu a Copa do Nordeste desse ano, isso mesmo, né? Mas muita coisa não mudou. O Ceará não se amedrontou diante do Bahia e venceu a partida pelo placar de 2-0, isso mesmo, com gols de Kleber e Matheus. Ceará 2, Bahia 0. Amigo Neto, amigo ouvinte, bom, vou trazer só mais uma pequena informação. Nós tivemos a partida entre Corinthians e Fortaleza adiadas para hoje, quarta-feira, dia 26/8, e tivemos também a partida entre São Paulo e Atlético Paranaense adiantadas para a data de hoje, né? São questões da estreia da Copa do Brasil, as decisões dos estaduais que ainda estão em aberto, tem a estreia da Libertadores, bom, e o que mais vier por aí, né? Vamos ter que ir nos adaptando e o futebol segue um pouco abaixo da qualidade,
segue essa bagunça na tabela, mas é o que temos pra hoje, né? Bom, vamos conferir a nossa classificação. Na liderança até o momento nós temos Internacional com 12 pontos, meu querido e amado Vasco da Gama é o vice-líder com 10, Atlético Mineiro é o terceiro com 9, Palmeiras em quarto com 8 pontos e São Paulo e Santos fecham a zona de classificação para Libertadores com 7 pontos cada. E lá na zona de rebaixamento nós temos o Atlético Goianiense, o Sport de Recife e o Ceará ambos com 4 pontos e na lanterna nós temos o Curitiba com apenas 3 pontos. É isso aí. Então, amigo Neto, amigo ouvinte, eu vou ficando por aqui, deixando aquele forte abraço, lembrando para você que temos um encontro marcado aqui todas as quartas-feiras no Giro de Esportes NetoCast. Voto de uma semana de muita paz, de muitas vitórias e não se esqueça de se cuidar, não deixe de usar a máscara, use o álcool gel, fui e é gol! Gol! Galera, beleza? Aqui é Cláudio Dragão Dourado e estamos aqui para divulgar o Omega Cast, um podcast maluco, informativo e nerd por natureza. Não, um podcast onde a diversão e o entretenimento são levados ao extremo. E siga o seu paladar e o seu olfato até o Omega Cast. E você pode nos acessar no omegastation.com.br, onde a diversão e a loucura são levados aos limites. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Como a tecnologia e as redes sociais movimentam a sociedade. Como as novas tecnologias vão alterar a forma que vivemos. Que avanços e que medos a tecnologia nos trará no futuro. Essas e outras questões você confere na série O Futuro da Tecnologia, uma parceria do CoutoCast com o ClickCast. O ClickCast você encontra em contraoclick.com.br e @contraoclick nas redes sociais. E o CoutoCast em eduardocoutorj.wordpress.com e como @CoutoCast nas redes sociais. Conecte-se na série O Futuro da Tecnologia, uma produção do CoutoCast e do ClickCast. Fala galera, aqui é o Sandro. E se você quer ouvir sobre vida na internet, coisas boas, ruins, aquilo que vai te salvar ou te destruir, ouçam o DebaCast, toda terça no seu agregador preferido. Aguardo vocês. Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. Bom, é isso galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/NetoCast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify,
iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!